para que eu preciso, por que eu preciso usar fralda? E aí a gente entra numa questão, assim, talvez, não sei o que você acha disso, a gente não conversou sobre isso, mas me dá a sua opinião. A gente entra numa questão que envolve alguns aspectos aí diferentes, além da questão da disfunção da bexiga. Então, a questão da alteração da mobilidade, da disfunção do movimento, da pessoa estar acamada, né, acaba gerando uma adaptação fazer a micção por uso de fralda, né, porque não tem condições de se deslocar até o banheiro, né, às vezes que quiser. Então, isso pode, ainda mais numa fase aguda, que ainda não tem ainda muita habilidade, às vezes não estabeleceu as sequelas motoras ainda que vão ficar, que ainda, né, podem atrapalhar a função física desse paciente, função motora. E aí, uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, e até algumas pessoas vieram me perguntar isso. Esse uso de fralda, mesmo que a lesão lá não tenha acontecido na região que possa ser responsável pelo controle da bexiga, esse uso de fralda constante por um tempo prolongado pode ocasionar mais para frente disfunção no controle urinário? Então, Ludmila, no início, quando a gente começou a conversar, né, eu até ressaltei que as alterações da bexiga não são causadas apenas pelo distúrbio neurológico, né? Só que o paciente neurológico, ele tem essa condição, ele tem uma condição própria de saúde, não tem como você olhar para ele só para a pelve, né, só para a bexiga, vamos dizer assim. Né? Como você bem relatou, tem a questão da imobilidade, tem a questão da dificuldade de locomoção, né? A fralda acaba sendo uma alternativa para esses pacientes que não conseguem chegar até o banheiro. O paciente com essa urgência, teve até alguém que fez um comentário no seu post lá sobre isso. O paciente com essa urgência, ela tem a necessidade de ir no banheiro naquele imediato momento, vamos dizer assim. E se ela tem uma dificuldade de locomoção, ela não vai conseguir chegar. Então, por isso que muitas vezes acaba usando mão da fralda. Se isso pode ou não prejudicar futuramente, eu acho que não vai depender da fralda em si. Porque à medida que ela for adquirindo o controle, né, motor, que ela voltar com as atividades, né, o médico pode sugerir alguns medicamentos anticolinérgicos, a própria fisioterapia, nós fazemos mão de alguns recursos, né, que ajudam a controlar essa inibição das contrações, né? Então, quando você começa o tratamento, o fato dela ter usado fralda, eu não acredito que prejudique por mais tempo. Eu acredito que ele é uma alternativa, ele não é um tratamento, a fralda não trata, mas ela acaba sendo uma alternativa viável naquele momento em que o paciente tem uma dificuldade de locomoção. É o que a gente chama muitas vezes até de uma incontinência funcional, né? Às vezes a incontinência não seria nem pela condição da bexiga, né? Muitas das vezes é pela dificuldade de chegar até ao banheiro, até o toalete. Eu estou te perguntando isso porque já teve gente que veio conversar comigo em outras ocasiões e falou assim, eu tenho medo, acabou de ter o AVC, e aí às vezes vem trocar uma ideia, perguntar algumas orientações iniciais, e aí a pessoa fala, eu tenho medo de usar a fralda, ou quem cuida, de usar a fralda e ficar dependente dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que é uma condição temporária. Temporária. Né? Porque existe tratamento até para isso, né? E a fralda não é um tratamento. É como se fosse uma adaptação para uma condição temporária, né? O que a pessoa não pode aceitar é isso que você falou. Não tem que aceitar aquilo como se fosse a última forma dela de tratamento. Então agora eu vou me adaptar à fralda e vou ficar com ela pro resto da vida, vamos dizer assim. Não, o paciente pós-AVE, o AVE é uma condição, né, que ela gera sequelas, mas que tem tratamento. E o que a gente tenta na fisioterapia, em todas as áreas, é melhorar a qualidade de vida desse paciente. E retirar o paciente da fralda é uma forma de melhorar a qualidade de vida dele, né? E à medida que ele volta, né, a ter o controle, consegue deambular, consegue melhorar essa condição motora dele, que ele vai começar a queixar-se mais dessa questão urinária, aí sim ele vai buscar tratamento para isso, e aí, como eu falei, tem alternativas, tem medicamento, tem fisioterapia, tem formas de tratar essa hiperatividade, mesmo ela sendo uma hiperatividade neurológica, né? Ela é uma condição, a gente sabe a causa, mas ela tem tratamento.